Que agora eu vou chamar, então, para os seus 5 minutos de fala introdutória, o doutor Renato Kfouri. O doutor Renato Kfouri é bastante conhecido de todos, né? Tem aparecido muito na TV ultimamente, inclusive, e ele é diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria e diretor também da Sociedade Brasileira de Imunização. Então, o doutor Renato Kfouri vai abordar o tema Últimos avanços, principais ameaças e necessidade de atualização do PNI. Muito obrigado pela sua presença, doutor Renato. Bom, boa tarde, Mark, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, um honroso convite de participar desse fórum, onde a gente vem discutindo há tanto tempo, né, através especialmente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a importância de vacinar o indivíduo com doenças crônicas, o indivíduo imunocomprometido. Já nas últimas décadas, a gente vem aprendendo a importância da vacinação para além da pediatria. Nós aprendemos que vacinas não são só para crianças, que vacinas são para os idosos, para os viajantes, para os adolescentes, para aqueles imunocomprometidos, para as grávidas, para aqueles que têm doenças crônicas, que têm um risco aumentado de desenvolver várias doenças com agravo, não só para descontrole e descompensação de sua doença de base, mas para novos agravos relacionados à sua saúde. Nesse sentido, nós temos calendários e recomendações de vacinas, e o próprio Ministério da Saúde criou, nos últimos 30 anos, os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, ou seja, locais onde esses indivíduos que têm doenças crônicas, são 17 doenças crônicas praticamente listadas no Ministério da Saúde com vacinação especial, cardiopatias, nefropatias, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças renais, transplantados, HIV, enfim, tem uma lista dessas doenças onde vacinas são disponíveis gratuitamente. Eu começo chamando a atenção nesses 5 minutos, na verdade, é só uma introdução para que a gente possa aquecer o debate no final, como nós brasileiros subutilizamos esse recurso, né? As vacinas, o número de doses consumidas nesses centros de referências para patologias especiais, para indivíduos especiais, não chega a atender nem 10% da população diabética do país, muito menos dos cardiopatas, muito menos daqueles que têm obesidade. Enfim, há um enorme desconhecimento, quer seja da classe médica, quer seja da população. E eu aqui faço uma provocação até da associação dos pacientes que poderiam estar mais engajados na vacinação desses indivíduos com doenças crônicas, no acesso a essas vacinas. A trajetória desse indivíduo, do caminho dele, da recomendação à sua vacinação, é, por vezes, muito longo e muito dificultado. Nós precisamos quebrar essas barreiras. Temos que avançar no nosso programa de imunizações, é claro que temos. Tem vacinas a serem incorporadas, tem populações de risco ainda não contempladas, nós temos muito que avançar. Mas a nossa primária lição de casa, a recomendação, o interesse pela vacina, a compreensão de que indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis são de alto risco para desenvolvimento de algumas dessas doenças, muitas delas preveníveis por vacina. Estou falando de gripe, eu estou falando de coqueluche, eu estou falando de pneumonia, eu estou falando de hepatite, doenças que agravam esses indivíduos de forma de sobremaneira comparadamente a indivíduos que não têm essas doenças crônicas. É o primeiro passo que nós precisamos dar e dar com muito mais vigor. Inúmeras campanhas nossas de vacinação na terceira idade, em parceria com outros institutos e outras ONGs, têm dado alguns resultados, mas temos muito que avançar. E, para finalizar, nessa fala inicial e provocando, a gente tem também um aspecto desses indivíduos que vivem com muitas dessas doenças crônicas, que é a vacinação dos conviventes, daqueles que vivem com esses indivíduos. Se eu tenho um indivíduo com câncer, se eu tenho um indivíduo debilitado, a vacinação dos seus contactantes, do seu entorno, daqueles que convivem com esses indivíduos, é fundamental para a proteção indireta. Os contatos domiciliares de indivíduos imunocomprometidos
vacinados reduzem e muito o risco de agravamento desses indivíduos que têm algum grau maior de risco. Então, eu fico à disposição aqui, Mark, é só uma introdução, obviamente, nesses poucos minutos, para que a gente possa aquecer um pouco o debate no final e conversar sobre esses temas, sobre as diferentes vacinas, os diferentes riscos, as patologias, que daria aqui um simpósio de uns 3 dias para a gente conversar sobre vacinação do paciente com doença crônica, porque cada uma dessas doenças tem suas particularidades, tem suas vacinas, seus calendários recomendados, e eu sugiro que entrem no site do familia.sbim, SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações. Lá tem um verdadeiro e-book, uma verdadeira enciclopédia de orientação para o paciente, para as famílias de indivíduos com doenças crônicas, orientando o calendário para cada uma dessa situação especial, as vacinas. É um primeiro passo da gente informar as pessoas de que essas doenças existem, as vacinas estão disponíveis e quase todas gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Obrigado, Mark, mais uma vez pelo convite. Excelente, muito obrigado. Acho que informações fundamentais aqui que vão ser muito importantes depois para o nosso debate também, né? Acho que esse recurso já compartilhado pelo senhor certamente é muito útil e a forma como reforça, né, a necessidade do engajamento das demais instituições, né, aquelas instituições que cuidam, né, que acompanham pessoas com condições crônicas de saúde, ou mesmo crianças, ou mesmo idosos, né, e que elas estejam engajadas também aí nesse movimento pró-vacina, né? E quando a gente fala pró-vacina, aqui a gente tinha até essa preocupação, poxa, vamos fazer um evento sobre vacina, todo mundo vai pensar que é Covid, né? Mas aqui a questão não é só Covid, né? A gente tem uma série de vacinas que a gente não pode esquecer, né? Não é porque nos vacinamos contra a Covid que as outras, né, podem ficar de lado. Acho que de forma alguma, né, principalmente agora pensando nesses grupos de risco. Então, isso vai ser muito importante e em seguida, sem dúvida, vamos falar também dos centros de imunobiológicos, né, tão importantes e tão desconhecidos da população, né, que deveriam estar sendo né, acessados por muitos que não sabem da sua existência e não sabem que estão lá para eles, né, para que sejam acessados. Muito bem, muito obrigado.